esse ficou se repetindo um tempão. E aí depois de um tempo, já na faculdade, já jovem já, comecei a ter muita paralisia do sono. E aí como eu tinha o tempo inteiro, eu comecei a acostumar com aquilo. Então chegou um ponto que eu comecei a não me desesperar mais. E aí eu lembro que eu comecei a tentar sair do corpo, mas nem sei porquê, só porque eu tava... bem. E aí eu lembro que eu comecei a puxar assim e parecia que tinha uma gosma. Exato. Colada no corpo. É o sistema energético. E eu ficava tentando sair, quanto mais força eu saía, mais... Você percebia que estava saindo? Sim. Isso não é loucura. Se você vai ficar assustado. Que legal. Eu vou lhe fazer um desafio. Você vai mandar uma mensagem falando que fez. Se quiser. A galera também que está assistindo aí também que quiser fazer. Você pega uma técnica lá no site, meu site, tem no viagemastral.com, você baixa lá um MP3, ou a técnica projetiva 3. O que ela vai fazer com você? Ela vai mexer esse sistema energético. Em si, ela vai fazer o seguinte: você vai respirar, vai relaxar. Em princípio, ela dura 60 minutos. Depois que você aprender, você usa a Compacta 2 ou a 1, que dura só 20 minutos, tá? Ela vai mexer o sistema energético, ela vai pulsar, ela vai exteriorizar, quer dizer, jogar para fora e abrir. Quando ela faz isso, essa gelatina que você está dizendo, são milhares de filamentos conectados a cada célula. Cada célula sua é conectada também ao sistema do corpo espiritual pelo sistema energético, principalmente as glândulas principais que também saem daí os centros de força. Depois a gente pode falar também. E nisso você vai começar a sentir, na hora que entrar em catalepsia projetiva, que não vai ficar mais grudado. Você vai sentir as mãos, principalmente os braços e as pernas, saírem mais facilmente. E nessa hora você usa, além disso, você faz a técnica, você pensa num lugar da sua casa que seja mais de 3 metros de distância do seu quarto, no lugar que você está deitado. E vai para lá. Você não faça força, não funciona na força. Eu fiquei fazendo muita força. Não, você vai se acabar todo. Você não é Incrível Hulk, não vai sair. Nem Incrível Hulk sai dali, velho. Aliás, Incrível Hulk se lascou no filme você assistiu que tira ele do corpo. A monge tirou ele do corpo, inclusive. E pum, ele sai. Sim, é verdade, é verdade. Não sai. Então o Incrível Hulk se lasca ali. Então é tentar fazer isso. E você vai ver que depois de mexer as energias, aí é que entra o legal. É isso que eu digo que é gostoso da projeção astral. Tudo que eu tô falando aqui, você pode fazer em casa. Você pode fazer sozinho. E uma vez que você levante, se afaste do corpo com lucidez, ou até faça um sintomazinho que a gente chama de autobilocação consciencial, que é ver seu corpo deitado, aí você vê como você vai questionar, velho. É tanta lucidez. É tanta lucidez que você fala, velho, isso não é mentira, velho. Eu lembro que quanto mais força eu fazia, mais as paredes parecia que era um túnel, assim, começava a agitar. E a gosma ficava cada vez mais espichada, né? Espichada. E você consegue. E às vezes você sai do corpo assim, viu? Eu não consegui. Aí eu saí me arrastando que nem mendigo, velho. E eu quero atravessar a parede do quarto pra ir no quarto da minha mãe. E eu não conseguia, e o negócio espichava, e o negócio ficava agitado, e aí eu voltava e acordava. Oscilação astral por causa do sistema energético. Eu tive isso uma vez, 2. Pronto, você tava fora do corpo. E aí depois eu nunca mais tive paralisia, só recentemente tive uma ou outra, mas muito espaçado, assim. É isso que a gente chama de faixa de atividade do cordão de prata. E você tá lúcido ali dentro. Essa lucidez que você tá tendo, ela melhora quando você se afasta. Porque ali dentro tem aquela agonia toda, essa coisa pesa, de tendo, sei lá. É horrível a sensação. É ruim mesmo. Mas depois que você sai, você centra, para de sentir toda aquela agonia que pertence àquele lugarzinho de mais ou menos 3 metros de raio. Só sair dali. Que vê que você centra, poxa, eu tô fora do corpo. É incrível. Eu acho que eu sabia que dava pra sair do corpo, porque alguma vez eu ouvi o Tony Garrido falando sobre isso. Eu vi. E aí eu era criança, eu ouvi ele falando na televisão que um dia ele saiu do corpo. Isso ficou na minha cabeça. Eu acho que dessa vez que eu tive paralisia, eu lembrei dele e eu pensei, vou tentar. Vai que o Tony Garrido tava certo. Que legal. Você vê, precisou de religião pra isso? Não. Precisou de alguma ciência ou coisa. Você percebeu que é um processo de auto simples que está acontecendo, que na verdade você percebe que toda vez que você dorme, isso está acontecendo sempre, que é um automático. O que aconteceu foi que você estava acordado durante o processo e conseguiu atuar um pouco mais tentando fazer essa saída que realmente, por causa do sistema energético da gente, não conseguiu tão fácil. Por isso que existem as limpezas energéticas. Fez e saiu, velho. E aí a consequência é a seguinte: sair do corpo é um caminho sem volta. Se você aprende, nunca mais esquece. Você pode ter recessos, mas você vai ter sempre. Você não consegue mais tirar. E principalmente quando a pessoa começa a trabalhar as energias, outra coisa que acontece, começa a lembrar mais dos sonhos, porque é o acesso. O que é isso? O corpo é uma máquina. E é importante entender isso. Ele é uma máquina que tem suas limitações, como do mesmo jeito que eu fiz a comparativa com o escafandro no mar, uma roupa de mergulho.
Quando você sai do corpo, você vai para um corpo muito mais inteligente. É como se você estivesse abrindo um documento do Word com caracteres iguais e você tentar se pegar depois, voltar para o corpo e abrir isso num planilha de texto, num bloco de notas. Ele vai embaralhar um pouco. Porque o corpo físico, às vezes você volta, ele afunila com isso. Principalmente quando você está expandido lá fora, muito lúcido, você volta que você abre o olho e fala, meu Deus, vazio tudo. Você tem técnicas para fazer o cérebro entender, porque o cérebro é uma máquina que precisa ser treinada. Com isso vem estudo, vem dedicação, convívio com o assunto. Isso cada vez você vai fazendo mais habilidade. Tanto é verdade que você aprendeu a língua, demora um pouco. Você não aprende as coisas. Mesmo que você, entre aspas, abrindo o princípio da reencarnação, tivesse nascido em outro país que fala a língua de origem. Você vai ter uma aptidão, uma certa facilidade, mas vai ter que retreinar. Então o corpo físico ele precisa de treinamento, sempre, para você poder captar as coisas. Então é muito importante, além da projeção astral, não é uma coisa que você sai só. Você se prepara para ser aqui aquilo que naturalmente você vai ser lá. Então a lucidez está aqui. Eu costumo falar que a projeção astral começa de manhã cedo. Na hora que você acorda, você já se conecta com ela. Hoje eu vou passar um dia emocionalmente. Por quê? Se você desequilibra emocionalmente, seu corpo se intoxica de você mesmo. Cada vez que você fica nervoso. Então, para dormir à noite já é difícil. Você não relaxa. Os pensamentos não param daquilo que você passou o dia travado. Então, as suas emoções estão direcionadas diretamente ao quanto você consegue relaxar e o quanto as suas energias ficam por consequência. É até o tipo de coisas que você aproxima por causa disso. Então, você começa de manhã cedo, já calmo, passa o dia tranquilo, lúcido, tentando ficar perceptivo. Avisa até, sei lá, galera espiritual, sei lá, qualquer coisa eu estou disponível, mas vou tentar. Por mim. Eu vou conseguir. Não desiste. É uma coisa que você não precisa de ninguém para fazer. Você já sai inconsciente. Você só vai abrir a lucidez. Aí, para isso, você tem que estar com essa situação em você, todo dia. Cara, eu vou dizer para você que quando começa, é impressionante as sensações. Pô, acompanho minha mãe, velho. Minha mãe desencarnou, eu vejo minha mãe direto, pô. Direto. Sei onde ela tá, sei a situação que tá. Sei que ela tava fazendo tratamento pós que ela morreu por cigarro. Não quer dizer que as pessoas todas vão estar assim. Ela não foi para uma região inferior por causa disso, mas ela passou por um pós-tratamento de cigarro e ela continuou. O câncer que ela teve aqui continuou o tratamento lá, porque o corpo espiritual sofre repercussões também. É uma cópia. E falou para mim que provavelmente vai ter repercussões na próxima situação que ela nascer aqui. Que volta, né? E às vezes você vê uma criança que vem com asma, com falta de ar e fala, meu Deus, coitada, que inocente. Não é, velho. Traz nela, entre aspas, né? Não que todas as pessoas que tenham isso seja assim. Cada caso é caso. Mas qual é que é da reencarnação? Vai ficar num looping eterno? Não. Você tem... É como um curso. Você volta, vem, vai à faculdade. A pessoa não deve nunca parar de estudar. Nunca. A pessoa que para, de certa forma, ela atrofia. Chega uma hora que você não sente mais nada. Eu acho que as pessoas deviam estar o tempo todo fazendo uma pós, fazendo alguma coisa, lendo um livro. Então é um processo de crescimento, até no sentido intelectual. Então você, lógico, quando você entra, você volta para uma pós, você volta para fazer determinadas específicas, competências em determinados lugares. Depois você fez a faculdade ali. Então é um processo de, até que você não precisa mais daquele conhecimento específico, por exemplo, no planeta, e desprende daqui, sei lá, vai para um outro lugar. Mas enquanto você está necessário, o ser humano precisa de muito. Você acha que o ser humano tem um comportamento equilibrado? Não. Você vê a guerra que está acontecendo aí agora, as pessoas já jogam bomba no país dos outros, não querem entrar em mérito. Mas tem gente morrendo por consequências políticas. Eu não sei o que é certo e o que é errado, mas com certeza isso não está certo. Assim, não aparenta estar. Então demonstra que o ser humano tem muito para aprender. Então não é suficiente, pelo menos para essas consciências e para a gente, os loops ou os retornos que elas estão tendo ainda. Então o processo de lapidação deve continuar. E não é suficiente aprender. Quantas coisas você queria ser eu queria ser médico, velho. Eu queria ser, sei lá, o cara que corria, queria andar de barco. Eu não posso fazer essas coisas todas. Um exemplo, né? Claro que eu posso fazer outras coisas, preciso aprender outras habilidades. Quantas coisas a gente quer fazer e não pode numa vida só? Quantas coisas a gente... Então, também está correlacionada à múltipla capacidade de a consciência aprender o tempo inteiro. É incrível isso. Esses mentores ou essas pessoas que estão no plano espiritual, elas nos encaminham aqui também nessa vida? Tipo, eu escolhi fazer o que eu faço hoje? Sim, tem uma pré-programação que a gente chama de programação existencial, né? Antes de nascer, você tem algumas características que são observadas. Por exemplo, você tem características que são necessárias, tem características que são obrigatórias, que a chama de causas pétreas seriam, no caso, as consequências naturais da vida. Pois vai nascer no Brasil, tem uma consequência. A situação política, a situação socioeconômica, as questões culturais, estão tudo envolvidas no Brasil. Fora isso, o que está no Petri que ele possa... o Petri provavelmente vai nascer, o Petri, você pisou na bola aqui e ali, isso aqui inevitavelmente você vai ter. Tem um cara que você fez mal que está lá no umbral. Quer dizer, na dimensão inferior. Quando você nascer, ele vai dar chave.
Você não tá. Você tá numa região legal, conversando com a galera inteligente. Outra coisa, tem algumas coisas que é importante você passar lá. Então, para lá, aqui não é suficiente para você. Por exemplo, aqui você está numa região calma, você não coloca para fora o seu nervosismo, porque todo mundo aqui é calmo. Mas quando você vai para perto de pessoas nervosas, a terra puxa para fora aquilo que você precisa para trabalhar, a paciência em determinados lugares. Qual é o mais importante nesse mundo em que você vê nas pessoas? A parte intelectual? Qual é mais difícil? As pessoas serem intelectualizadas ou emocionalmente equilibradas? Emocionalmente. Exato. Você pega pessoas que têm PhD não sei aonde, juízo não sei o quê, xinga a mãe dele para você ver o que acontece. É uma biblioteca desarmonizada, velho. Então é muito incrível como a gente está o tempo inteiro nesse processo de contato com a gente e as coisas que acontecem para a gente parecem serem por acaso, mas não são. Tem uma programaçãozinha. Lógico que nem tudo está programado. Tem situações que são... O Covid não está programado. A consequência nasce aqui. A guerra não estava. Você vai pegar uma... Tem coisas que são consequências de nascer aqui. Mas tem pessoas que falam que a Covid foi também uma coisa do plano espiritual e tal. Não, né? Eu acho que tudo é instrumento, mas não necessariamente. Quando foi que não teve uma pandemia no mundo? Incluindo não existindo um homem. Os animais provavelmente sofreram com o vírus aqui, os dinossauros, a gente está aqui, pô. Aí não soube. Ninguém viu, ninguém catalogou. Será que só um homem sofreu com o vírus? Será que só a gente passou por isso? Essas coisas aconteceram o tempo inteiro. Existe claro, que é usado como instrumento. Dizer que o Covid não avançou as pessoas trabalharem em home office, ou talvez minimamente um questionamento sobre respeito a usar máscara, respeito a tomar cuidado com o convívio, saber que outro aprendizado interessante, saber que talvez não só o Covid, mas a gente talvez esteja conectado por mais coisas que somente o vírus. Eu pego o vírus se eu chegar perto de você, mas será eu aprender a conviver comigo também em casa? Quantas pessoas aprenderam a estar contigo? Quantas pessoas foram criar plantas? Quantas pessoas precisaram cuidar de si mesmo? No momento que pararam, perceberam. Então, acho que muita gente cresce nesse momento, apesar da dificuldade que a gente passa, mas também faz parte do contexto de nascer nesse planeta. Se você, por exemplo, na sua programação existencial, os espíritos sabiam, há uma grande possibilidade de ter uma pandemia nessa fase. Vai nascer, vai assumir as consequências dela. Como nascer no Brasil. Você vai andar no Brasil, não está programado que você vai tomar um tiro ou vai ser assaltado. É uma consequência daqui, da região que você mora.